bem-vindos a mais um episódio do Devaneios da Rita, o podcast. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que de alguma forma, apesar da quarentena, estejam a aproveitá-la da melhor forma, nem que seja para pensarem um pouco mais em vocês e naquilo que vocês querem. Mas o tema de hoje não é sobre isso, o tema de hoje é sobre a Páscoa. Eu sei que muita gente associa a Páscoa só a um festivo religioso e eu percebo o porquê de pensarem isso, mas a Páscoa não se trata só de um festivo religioso, a meu ver, e também não acho que é muito mais que isso, acho que é mais uma altura em que nós juntamos a família toda à mesa e que temos todo um convívio que, que a verdade é que não acontece assim tantas vezes como nós gostaríamos, mesmo que nós digamos que sim e que tentamos ao máximo estar com as pessoas, não é algo que costuma acontecer tão usualmente. Então a Páscoa, digamos assim, é aquela altura depois do Natal em que nós voltamos a ver a família toda à mesa. Eu, e aquilo que eu vos queria dizer é que, ok, eu sei que não dá para sair de casa, não dá para estar com esse espírito de encontro de família, nem nada disso, mas para não quebrarem, digamos assim, à mesma esta festa, esta união, eu vou-vos dizer, eu costumo fazer uma coisa super gira cá em casa, que é uma árvore da Páscoa. Eu sei, neste momento devem estar todos intrigados porque a árvore da Páscoa é só estranho, mas a verdade é que não. A verdade é que da mesma forma que se faz uma árvore de Natal, em minha casa faz-se uma árvore da Páscoa, com os ovinhos da Páscoa pendurados, faz-se uma coroa para a porta com ovinhos da Páscoa. Aqui em casa sempre decoramos muito a nossa casa em alturas festivas e também um pouco do prédio, vamos ser sinceras. E então o que acontece é que este ano, apesar de todo este clima, eu não quis deixar de fazer isso. E então juntámos-nos, pronto, quem está aqui em minha casa, que são eu e os meus pais, e decidimos que íamos fazer esta árvore na mesma, até porque é uma tradição de família. É algo que para nós tem muito significado. Ok, não vai acontecer a caça ao tesouro, a caça aos ovinhos, que nós tanto costumamos fazer em casa dos meus avós, mas a árvore e o centro de mesa e a coroa já deixa outro espírito aqui em casa. Mas é engraçado que quase ninguém ouve falar sobre isso e eu de certa forma percebo, porque isto é uma tradição mais alemã. Se vocês forem ver, na Alemanha existem muitas tradições nesta altura e então é muito engraçado que essa tradição não é tão conhecida cá, mas como a minha mãe viveu com uma alemã quando era pequenina, era uma coisa que ela via muito e que depois quis passar de geração em geração, digamos assim, ou seja, agora passou para mim e de certeza que está à espera que eu passe, mas também com os meus primos e tudo isso já é uma tradição habitual acontecer. E então foi um bocadinho sobre isso que eu vos queria falar. Queria falar sobre o não deixarem as vossas tradições de lado, mesmo que seja com menos pessoas, não esquecerem simplesmente o dia só porque não podem estar todos reunidos e sei lá, façam uma comidinha melhor, sentem-se com quem têm em casa, liguem às outras pessoas, façam videochamada. Nós estamos tão longe, mas tão perto uns dos outros. E eu sei que muita gente não liga nada a isto. Então, a parte da Páscoa não é uma coisa que as pessoas queiram saber, digamos assim. Há muita gente que sim, que quer. E eu sou sincera, para mim a Páscoa sempre foi aquela coisa de acordar de manhã cedo, ir para a procissão, ver a erva doce e o junco no chão, cair em pétalas das janelas, chegar a casa, ter um grande almoço para ir com umas 15 ou 20 pessoas à mesa,
falarmos e o almoço acabar só lá para as 4 da tarde, fazermos a caça aos ovos, depois vem a visita pascal. E eu sei que esta parte da procissão e da visita pascal é uma parte mais religiosa da coisa, mas eu acho que se vocês acharem só piada aos ovinhos, é super giro. E mesmo em casa, eu acho que pronto, não vou fazer porque não tenho irmãos, nem tenho gente mais da faixa etária mais nova aqui em casa, mas eu acho que mesmo pela casa é super engraçado vocês esconderem uns ovinhos e depois chamarem a malta que têm em casa, ou os vossos irmãos pequeninos, ou os vossos primos, se estiverem com vocês, e dizerem para ver se eles encontram os ovinhos e ver se os pequenitos todos a correr pela casa à procura dos ovos. Acho que é uma coisa muito engraçada e não estou a dizer com isto que precisam de ir comprar ovos de chocolate, ou nada disso. Às vezes uma coisa tão simples como simplesmente, sei lá, cozerem ovos com cascas de cebola que já ficam castanhinhos, assim um castanho mais escuro, com beterraba, ficam assim um roxo meio violeta. Existem muitas formas de nós colorirmos os ovos cozidos. E às vezes pode ser um ovo cozido, não tem que ser um ovo de chocolate ou uma grande coisa. Só mesmo um miminho ou uma coisa engraçada para se distraírem e para se lembrarem um bocadinho desta época. É bastante, bastante divertido. Eu sou sincera, eu desde pequenina que faço a caça ao ovo e eu adoro. Eu hoje em dia vou com os meus primos, mas estou sempre naquela de ver se encontro e tipo vou vendo e agora, claro, eu sei onde eles estão porque encontro os primeiros, mas não vou lá buscar, né? Deixo os mais novos fazerem essa parte, mas ainda tenho aquela curiosidade para saber se eu os encontro, se sei onde é que estão. Acho que é um sentimento de ok, estamos todos juntos, estamos a divertir-nos. Agora, com a quarentena não pode ser tanto assim, mas também eu acho que não pode ser nem 8 nem 80. Ou seja, acho que não podemos despreocupar-nos e andarmos aí tranquilamente como se tudo fosse nosso, como se não houvesse problema nenhum a acontecer, mas também não acho que nos devamos preocupar ao ponto de não viver a nossa vida dentro de casa, porque se nós nos esquecermos simplesmente de tudo aquilo que fazemos em tempo normal ou noutros anos ou assim, nós vamos acabar por nos esquecer um bocadinho de quem somos e do que é as nossas tradições, do que é a nossa família, e não é nada disso que é suposto acontecer. É suposto, ok, percebermos a realidade, mas percebermos que vem aí uma altura tão bonita, o coelhinho vai chegar com os ovos de chocolate. Eu sei que não é bem assim, mas eu adoro, eu sou sincera, eu acho que isto nem é um desabafo, nem é um ensinamento, é só para eu vos dizer o quanto eu adoro a Páscoa e o quanto, não sei, me traz um espírito de união, um espírito de alegria, um espírito em que eu acho que é na Páscoa em que eu sinto mais de ok, primavera vai dar agora muito que falar. Eu sinto que é aquela altura em que realmente já podemos começar a deixar de vez as camisolas de lado e começar a usar coisas mais fresquinhas. Ah, não sei. A Páscoa é aquele dia de sol em que tipo quase sempre está sol na Páscoa, o que é incrível. Eu acho muito engraçado. E agora este ano chovia e eu ia ficar muito triste, mas pronto, vamos esperar que não, vamos esperar que aquilo que eu esteja a dizer tenha alguma coerência em relação a este ano. Mas sim, é aquele dia de sol em que, sei lá, nos sentamos à mesa para comer tipo aqueles docinhos maravilhosos, aquele folar torradinho com manteiga. Só de pensar já me vem água na boca. Comer, sei lá, aqueles ovinhos de chocolate, umas amêndoas e ficar simplesmente a encher o bandulho até às 4 da tarde. Este ano se calhar não vou encher tanto o bandulho, mas
vou tentar fazer um docinho para acompanhar a refeição. Não é que tenha sido algo muito diferente desta quarentena, porque se há coisa que dá vontade quando está em casa é comer, e não é comer, sei lá, uma saladinha, não! Comer doces, é comer coisas com farinha, coisas que engordam, comer um rico pão. Mas pronto, este fim de semana eu nem vou ligar a isso, não é que tenha ligado muito nos outros dias, mas este fim de semana não vou ligar de todo, porque para mim Páscoa é como Natal, não se contam calorias, é come-se aquilo que há e aquilo que não há, às vezes. Mas com isto não vos quero dizer para também estarem a fazer comida para um batalhão de pessoas, se forem só três em casa, nada disso, não quero incentivar nem proclamar ahm, ai, proclamar o consumo de comida e de sermos consumistas e não olharmos aos custos daquilo que estamos a comer, até porque eu tenho certeza que depois desta quarentena vem aí uma crise tramada e então temos que ter mais contenção, não só porque pode vir aí uma crise, mas porque não temos essa necessidade. E eu acho que é uma coisa que nós temos que aprender muito na quarentena, é o que é que realmente é necessário, o que é que realmente não é necessário e olhar ao não desperdício. E então pronto, mas acho que podem se mimar um pouco, fazer um bolinho, fazer um florzinho caseiro, porque não? Eu hoje tentei fazer o meu, ainda não provei, vamos lá ver como é que corre. Mas acho que sim, acho que há tanta coisa que se pode fazer nesta altura de Páscoa que por acaso calhou na quarentena, o que de certa forma até nos dá mais tempo ainda para cozinharmos algo muito saboroso que nos aqueça o estômago e a alma. E depois fazemos uma grande videochamada com o resto da família e fica toda a gente ali a falar na galhofa, cada um em sua casa, mas ficam ali todos a falar na galhofa por videochamada até às 4 da tarde na mesma. Eu acho que, por que não? Nós estamos numa era tão tecnológica, numa era em que temos tantas possibilidades que agora mais que nunca devemos usar isso em prol da união, em prol da força e em prol da família e dos amigos, de não nos esquecermos que eles estão lá para nós e também de não ter medo de acharmos que estamos a ser chatos, porque muitas vezes isso acontece, mas gente, ninguém quer estar sozinho na quarentena, é que mesmo ninguém. O pessoal morre de tédio se isso acontecer, portanto, sejam muito felizes, façam desta Páscoa um dia minimamente agradável e vemos na próxima sexta-feira. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.